alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje iremos trabalhar números primos e números compostos. Vamos considerar o conjunto dos números naturais. O zero é divisível por qualquer número diferente dele. O 1 é divisível por apenas ele. O 2 é divisível por 1 e 2. O 3 é divisível por 1 e 3. O 4 é divisível por 1, 2 e 4. O 5 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e ele mesmo. O 7 é divisível por 1 e ele mesmo. O 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e ele mesmo. E o 9 é divisível por 1, por 3 e ele mesmo. O que é que nós observamos? O 1, ele aparece em todos esses números naturais. Consequentemente, o 1 é divisor de todos esses números naturais. Tá certo? Inclusive do zero, porque aqui o zero diz que o zero é divisível por qualquer número diferente dele. Então, o 1 também é divisor do zero. Certo? Então, 1 é divisor de todos os números naturais. Outra coisa, alguns números como o 2, o 3, o 5 e o 7 têm exatamente dois divisores, ó. O 2 tem o 1 e ele mesmo, o 3, 1 e ele mesmo, o 5, 1 e ele mesmo, o 7, 1 e ele mesmo. Tá certo? Esses números que têm apenas dois divisores, certo? Esses números aqui, ó, que tem somente dois divisores, são chamados números primos. Tá certo? E os demais que apresentam mais de dois divisores, esses demais aqui, ó. Por exemplo, o 4 tem 3 divisores, o 6 tem 4 divisores, o 8 tem 4 divisores, o 9 tem 3 divisores. Esses números diferentes de zero, que tem mais de 2 divisores, são chamados números compostos. Esses números que tem mais de 2 divisores são chamados números compostos. Então aí está a diferença entre números primos e números compostos. Números primos, aquele que apresenta apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, certo? Para ser primo, só pode ter dois divisores, o 1 e ele mesmo. Se tiver mais de dois divisores, é considerado número composto, certo? Essa é a diferença entre números primos e números compostos. É interessante ressaltar algumas observações, ó. O número 1 não é primo nem composto, pois tem apenas um divisor, ele mesmo, certo? O 0 também não é primo e nem composto, pois ele tem
infinitos divisores. Outra observação: o número 2 é o único número primo que é par, certo? Somente o 2 é o único par que é um número primo. Os demais pares não são primos, certo? E a palavra primo significa primeiro. Os números primos são os primeiros, pois outros números podem ser escritos a partir deles por meio de multiplicações, certo? Um pouco mais sobre história. Números primos e compostos. Os gregos antigos excluíam o unidade, que era chamado mônada, do conjunto dos números primos, porque não o consideravam sequer número, consideravam o princípio dos números, a origem ou gerador dos números. Euclides e Aristóteles aceitavam o 2 como primo, mas isso não ocorria com os pitagóricos. Para eles, o 2, a díade, não era de modo algum um número, mas apenas o princípio dos números pares. Hoje em dia, a habitual exclusão do 1 do conjunto dos números primos permite maior simplicidade no enunciado de teoremas e de fórmulas concernentes a números primos. Euclides deu uma das primeiras contribuições significativas à teoria dos números primos, ao provar que o conjunto desse número é infinito. Verificando se o número é primo. Como é que nós vamos fazer essa verificação? Vamos começar aqui pelo 71. Como é que nós vamos verificar se o 71 é primo? Vamos dividir pelo primeiro número primo, 2. Quantas vezes cabe 2 dentro de... Não. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. 6 para 7, 1. Baixa 1. 11 por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 11, sobra 1. Lembrando que para fazer a verificação, como é que isso vai ocorrer? Uma divisão exata, nesse caso podemos afirmar que o número é composto. Se aqui fosse exato, já seria um número composto, não seria mais um número primo. Para ser primo, ela tem que ser uma divisão, como deu essa aqui, não exata, certo? Sobra no resto, aqui sobra o resto 1. Porém, o quociente deve ser menor ou igual ao divisor. Quando você fizer uma divisão de um número por número primo e o quociente for igual ou maior que o divisor, então você está provando que este número é primo. No caso aqui, a gente não pode provar ainda, porque o quociente está sendo maior do que o divisor. Vamos tentar outro número primo, um número primo um pouco maior. Vamos tentar pelo número 7, 71 por 7. 71 por 7. Se nós colocarmos 10, 10 vezes 7, 70. Para 70, sobra 1. O quociente continua sendo maior do que o divisor. Então aqui a gente não prova que o número é primo. Qual é o próximo número primo? Depois do 7. É o 11, né? 71 dividido por 11. Quantas vezes vai caber 11 dentro de 71? 6. 6 vezes 11, 66. 6 para 11 sobra 5. Tem 1. 7 para 7, nada. Então sobrou o resto. É uma divisão não exata. E o quociente é menor que 11. Então isso daqui prova que 71 é um número primo.
pois deu uma divisão não exata por sobrar resto e o quociente ficou menor do que o divisor, tá certo? Para ser verificado se o número é primo, lembre-se que o quociente tem que ficar menor ou igual ao divisor. Aí você verifica com exatidão que o número é primo. No caso aí o 71 é um número primo. Foi Eratóstenes, um matemático grego nascido em 276 a.C., quem desenvolveu um método para encontrar os primeiros números primos a partir da sequência dos números naturais. Essa operação recebeu o nome de crivo de Eratóstenes. Crivo de Eratóstenes. O método consiste na disposição ordenada dos números naturais em linhas e em colunas. Com base nisso, ele eliminou os números compostos e, utilizando uma estratégia, identificou os números primos. Veja a seguir. Vamos obter os números primos compreendidos de 1 a 50, certo? Números primos de 1 a 50, pelo crivo de Eratóstenes. Utilizando o crivo de Eratóstenes, vamos descobrir aqui quais são os números primos entre os números de 1 a 50, tá certo? Primeira coisa que você vai fazer é eliminar 1, pois já sabemos que ele não é primo. Essa é a primeira coisa. Segundo passo, circulamos o número 2, certo? E riscamos seus múltiplos. Múltiplos de 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 11, 21. 22. 2 vezes 12, 24. 2 vezes 13, 26. 2 vezes 14, 28. 2 vezes 15, 30. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 17, 34. 2 vezes 18, 36. 2 vezes 19, 38. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 21, 42. 2 vezes 22, 44. 2 vezes 23, 46. 2 vezes 24, 48. 2 vezes 25, 50. Pronto, riscamos todos os múltiplos de 2. Agora vamos circular o número 3. Circular o número 3. E riscar todos os seus múltiplos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 11, 33. 3 vezes 14, 42. 3 vezes 15, 45. 3 vezes 16, 48. Agora vamos também continuando esse processo com os números que ainda não foram riscados até que não haja mais números a serem riscados ou circulados. Quem é o próximo número primo depois de 3? É o 5. 5. Vamos achar os múltiplos de 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30.
5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. Próximo número primo. 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. Pronto. Feito isso, os que sobraram sem ser riscados são números primos. Certo? Quem são eles? O 2, o 3 que já foram usados, né? O 5, o 7. Aí vem o 11. 13. 17. 19. 23. 29. 31. 37. 39 não, 39 é muito de 3. 9 tá arriscado. 41. 43. 47. Esses são os números simples destacados. Já foram usados, né? E os demais que restaram após a execução do crivo de Eratóstenes. Então este é o crivo de Eratóstenes, tá certo? Seguindo o passo a passo bem direitinho, ele dá certo. Só revisando aqui, qual é o primeiro passo? Cortar o número 1, pois ele não é primo, já sabe disso. O segundo passo, circula o número 2 e vamos procurar todos os múltiplos de 2. E vamos cortar. Depois, número 3, vamos cortar todos os múltiplos de 3. Depois, número 5, circula ele e vamos cortar todos os múltiplos de 5. Próximo número primo, 7. Circula o 7 e vamos cortar todos os múltiplos de 7. E assim você procede até terminar todos os números que tivesse no cálculo aí que você está procurando, tá certo? No campo aí que você estiver procurando de números, você tem que fazer esse procedimento de Eratóstenes para achar esses números primos, tá certo? Continue esse processo até terminar. No caso aqui, nós encontramos todos os nossos números primos, tá certo? Sem mais nada a tratar, até uma próxima aula.